Na história recente da cidade de Criciúma, quando se fala em Anselmo Freitas, imediatamente todo mundo lembra de quando ele foi presidente do Criciúma Esporte Clube, o time de futebol da cidade. E hoje nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre o presidente, que também já foi dono de jornal, de rádio e agora está à frente de uma das maiores empresas de descartáveis da América Latina, a Cristal Copo. Esse é o Ninguém Morre de Tédio, podcast da Maga, um produto digital da Som Maior Comunicação, que já está disponível no YouTube e no Spotify. Na apresentação, eu, Maga Estopassoli. A direção é de Arthur Lessa. Anselmo Freitas, seja bem-vindo. Obrigado, Maga. Obrigado pelo convite de estar participando aqui do teu podcast. Com muito prazer e à disposição para responder as tuas perguntas. A gente te conhece, pelo menos recentemente, né? A gente fala muito do Anselmo quando esteve à frente do Criciúma, mas a gente quer conhecer um pouquinho mais, um pouquinho da história, como começou, quando começou, como é que tu começa a tua história de trabalho? Com quantos anos? Então, eu comecei trabalhando muito cedo. Na verdade, eu nasci no município de Orleans, mais precisamente em Pindotiba, né, que é um distrito de Orleans. Lá nasceram meus pais, minha mãe nasceu em Uruçanga, meu pai nasceu em Pindotiba. Então a gente veio muito cedo de lá para cá, logo depois da enchente de 74, e aí viemos para Criciúma, comecei a estudar aqui em Criciúma, comecei a trabalhar muito cedo, né, Com quantos anos? Eu acho que com 8, 9 anos já comecei a trabalhar, né, estudava ali no Heriberto Wilson, ali na próxima, onde meus pais moravam, né, e sempre correndo atrás da máquina, né, vendendo coisas, vendendo laranja, alho, engraxava sapato ali na igreja da Igreja da Próspera. O Padre Manuel está aí até hoje para provar que eu era engraxante oficial dele. Para comprovar. Então, assim, eu tive uma infância ali toda dedicada no bairro Próspera, né? Até então, torcedor do Próspera, depois fui ficando grande, aí vou torcer para o Criciúma, né? E eu comecei a trabalhar muito cedo na Secrisa, com 15 anos, de office boy. E dentro da Secrisa eu fui crescendo várias funções até parar no departamento financeiro. Eu passei pelo departamento de exportação, departamento de contabilidade, departamento de arquivo, essas coisas todas. E depois, por último, eu fui o financeiro, né, geral de todas as 9 unidades que a Secrisa tinha até então, né? E aí chegou em 2002, eu disse, olha, está na hora de parar de trabalhar para os meus parentes, né? Eu vou trabalhar para mim. Então, aí foi quando surgiu a Cristal Copo, em 2002, já são 20 e poucos anos, né? E dali para frente a gente foi crescendo, né? E hoje nós temos 7 unidades espalhadas aí pelo Brasil, nós temos 2 unidades na Linha Batista, aqui, um bairro de Criciúma, temos uma unidade, a maior delas, que fica em Sara, lá na Vila Nova, que é a matriz, é onde tudo começou, né? Nós temos uma unidade em São Paulo, em Santana do Parnaíba, também pertinho de Barueri, pertinho de São Paulo, da cidade de São Paulo, né? Temos uma unidade em Pernambuco, também já há um bom tempo lá funcionando. E no ano passado nós inauguramos uma fábrica de chapas, de termoplásticas, em Manaus, né? Para aproveitar todo o incentivo que tem lá. Então, mais ou menos isso resumindo, né? É mais ou menos isso a história minha empresarial e de profissional bem resumidinha, também, né? bem resumida, né? Anselmo, mas só para eu entender, por que copos? Por que você decidiu abrir uma empresa de copos? Então, uma fábrica de copos. A tua pergunta é bem interessante, porque até então eu conhecia muito cerâmica, né? 20 anos em cerâmica, desde o chão de fábrica, né? Até como office boy e tudo. Mas, assim, em 98, o presidente do Criciúma era o seu Joacir Scremin. E ele tinha uma fábrica de copos descartável, tem até hoje, né? Ele já é falecido. E na época ele me convidou para dar uma mão para ele na área financeira da empresa e tal. E eu vi que o setor plástico é um setor muito rápido para se transformar a matéria-prima em produto, diferente da cerâmica. A cerâmica você tem todo um ciclo de produto, tem que analisar o mercado, consultar arquitetos para saber qual é o estilo daquele momento, qual é a tendência, moda, tendência e tal. E eu vi que o plástico não, né? O plástico, se eu ficar com o produto lá no estoque 1 mês, 2 meses, e eu quiser transformar ele novamente em matéria-prima, eu simplesmente coloco ele no moinho, vou moer e transformar ele em matéria-prima novamente. Então, eu vi aqui, lá na empresa que eu trabalhei com o Joacir, que eu ajudei ele, a gente recebia uma carga de matéria-prima, de poliestireno, de manhã,
né? E à tarde a gente já tinha as duplicatas para fazer dinheiro, então é muito rápido. Por isso que eu fui para o setor de copo. Eu até então fiquei praticamente quase sócio do Joacir, iniciei a Cristal Copo junto com ele, na época, né? Vocês começaram juntos? Começamos juntos, compramos somente uma máquina na época, e depois a gente se separou. Aí ele veio a falecer em seguida, né? A Copa Sul continuou com os filhos do Joacir, né? E a Cristal Copo foi crescendo, foi se transformando, né? E hoje nós somos os principais produtores aqui das Américas, eu acredito. Nós transformamos praticamente aí em torno de 3.000 toneladas mês de matéria-prima em produto final. E ela começou bem pequenininha, então? Começou pequenininha, com uma máquina somente, né? E lá na Vila Nova. E quem que operava? Quantas pessoas operavam? Quem 3, 4 pessoas, 5 pessoas, muito pouca gente operando, né? E eu não acreditava muito, né? E até que um dia passei pelo pavilhão com a minha esposa, ela disse que está na hora de colocar uma fábrica para ti, né? Aumentar a produção. Está na hora de aumentar a produção e tal. E eu fui muito tu sabe que as mulheres, elas têm um poder de persuasão muito forte, né? Então, verdade. E continuamos crescendo. Eu vim agora de uma das nossas unidades, e onde eu estava lá com o pessoal para fazer a medição de um terreno que a gente tem para construir uma nova fábrica, porque não dava para parar de crescer, né, Mário? Então parece que aquele conselho que ela te deu para aumentar a fábrica, ela estava certa, né? Super certo. Tanto que no nosso setor, quem não cresce, reduz, né? Decresce. Tem que estar crescendo, tem que estar inovando, fazendo novos produtos. E agora a empresa está muito focada também na questão ambiental, na questão da reciclagem. Nós temos um programa muito bacana que se chama Recicla Junto, né, onde a gente recolhe todos os produtos pós-uso, né, e leva para as cooperativas aqui em Criciúma, em Forquilinha também, para as cooperativas fazerem a reciclagem, né? Por exemplo, esse copo d'água aqui, ele é perfeitamente reciclável, gasta muito pouca água para reciclar, não gasta praticamente nada de energia, e ele pode ser transformado em vários outros produtos, como banco de escola, como dormentes de ferrovia e outras coisas. Então, o plástico, ele é um produto muito bacana, porque ele nunca acaba, né? É verdade. Anselmo, a que tu acredita o sucesso da empresa? Qual foi o elemento, assim, central desse sucesso que a Cristal Copo tem? Eu acho que a minha experiência que eu passei para o meu pessoal, meus filhos, né, que já estão fazendo a gestão da empresa, que eu tive na Secrisa. Eu acho que esses 20 anos que eu fiquei na Secrisa foi praticamente umas 10 faculdades de gestão empresarial, de gestão financeira, e lá eu consegui ver tudo que se poderia fazer de bom e tudo o que não se deveria fazer também, né? Então a Secrisa passou por uma série de problemas, né? Em 89 ela pediu concordata na época, hoje é recuperação judicial, e eu consegui ver ali que dá para fazer um trabalho bacana, um trabalho de excelência, né? Claro, sempre vendo a experiência. Eu acho que é muito difícil tu começar um negócio sem tu saber nada, né? E eu comecei no plástico sem conhecer nada de plástico, mas eu conhecia gestão, conhecia muito a área financeira, sempre tive muita ligação com os bancos para fazer financiamento, essas coisas todas. Então, eu acho que uma boa parte do sucesso da empresa, né, vem pela minha experiência que eu tive até então no Grupo Secrisa. Muito bem. E aí depois, cansado não, né, mas ali, vamos fazer mais alguma coisa. Aí você se aventura pelo mundo da comunicação. E aí você vem a ser dono de rádio e jornal impresso. Como é que foi isso? O que aconteceu? Como é que você foi parar nesse mercado? Então, em 2007, 2005 ou 2007, acho que 2007, o Adelor Lessa, né? E o Beto Colombo, o Adelor Lessa, proprietário agora da Som Maior. Adelor Lessa, também conhecido como proprietário da Som Maior. E junto com o Beto Colombo, me procuraram dizendo que, olha, nós queremos fazer uma sociedade no jornal, o jornal Tribuna, na época, né? Tribuna do Dia, o nome. E nós queremos vender para 30 sócios. E eu quero que tu seja um dos nossos sócios, me falou na época. Aí eu pensei e tal, disse, não, tudo bem, estamos juntos e tal. E aí comecei a participar do conselho de administração do jornal. Então, nós colocamos os recursos no jornal, o jornal pagou todas as contas, foi tudo bem feito. Só que a gestão ela era profissional, mas 1 ano e meio depois a gente estava com problema financeiro novamente. Estava devendo, não pagando imposto, essas coisas todas. E aí o pessoal do conselho, que eram vários sócios, né? Eram os 30 sócios do conselho de administração, me convidaram para ser o gestor do jornal, para ser o superintendente do jornal. Para tomar as decisões. Para tomar as decisões do jornal do dia a dia. E aí
contratei alguns diretores na época, né? E fui ser o superintendente do jornal, né? Gostei bastante de imprensa, né? Jornal impresso, que era, na época, era o Jornal da Manhã, e depois virou a Tribuna, né? E aí eu disse, olha, ficar só com o jornal não dá. Nós temos que... Gostei, quero uma rádio também. Queremos uma rádio também. E aí, o que aconteceu? Aí, o Adelor, que até então era sócio da Som Maior junto com o Beto Colombo, eles desfizeram a sociedade, né? E aí, nesse meio tempo, eu comprei a Rádio Ilha Negra, do seu Henrique Salvaro. E o Adelor, bem corajoso, né, foi trabalhar comigo. O Adelor foi ser meu funcionário. E aí, vocês nunca tinham trabalhado juntos? Nunca tinha trabalhado juntos, somente no jornal, né? Somente no jornal. Ele só conhecia o Anselmo gestor, lá, administrador. Exatamente. E aí, aí o Adelor foi fazer o programa na Ilha Negra. Imagina, sai de uma rádio som maior, né? A qualidade do som, a qualidade de captação do sinal é muito melhor do que uma rádio AM. E a Ilha Negra, o dial dela ainda era 1450, era bem lá no finalzinho do rádio, né? Então, até chegar lá, imagina o chasso que tinha. E aí, bom, a Adelor foi trabalhar comigo, e aí nós fazíamos o programa do Adelor simultaneamente com a Rádio Ilha Negra aqui, e a 95, lá de Tubarão, que até então ficou para o Adelor, na divisão da sociedade, ficou para o Adelor. E aí, só que, todo mundo reclamava do sinal, né? A Dilamar Rocha fazia o programa das 10 ao meio-dia e me enchia o saco todo dia. O sinal dessa rádio é ruim, não sei o que e tal. E aí os próprios ouvintes ligavam para a rádio e diziam, pô, Dilamar, arruma o sinal dessa rádio. Tem muito chiaço. Aí chegou AM tinha aí chegou um dia que tinha uma mulher que ligava, um espectador lá, que ligava tanto para a rádio para incomodar, porque o sinal era ruim, que eu mandei perguntar o endereço dela, tudo, era aqui no centro, ela era manicure, e eu fui lá, levei um rádio novinho para ela. Era o rádio que estava não era o rádio, porque ela colocava perto de uma fluorescente, e a fluorescente na rádio AM acaba com o sinal da rádio, né? Mas eu levei um rádio novinho para ela. Acho. Não perdeu a ouvinte. Não perdeu o ouvinte. E aí, só que aí esse negócio de sinal começou a incomodar, compramos uns transmissores novos, mesmo assim ficou difícil. Mas e aí isso tudo em paralelo com a Cristal Copo? Em paralelo com a Cristal Copo, sem dúvida. A Cristal Copo desde 2002, né? Então, aí temos que comprar uma rádio, eu, Adelor, já estava vendo rádio aqui, rádio até em Lauro Miller, e eu, será que esse não é bom, será que não é e tal. E aí que chegou um dia, 2013 já, soube que o Beto Colombo queria vender a Som Maior. E aí eu fui atrás do Beto, né? Então, em dezembro de 2013, pertinho do dia de Natal, véspera do dia de Natal, a gente fechou o negócio da Som Maior. Imagina a alegria do Adelor nessa. Imagina. Né? Eu imagino. E a tristeza da Dilamar, porque a Dilamar queria fazer programa na Som Maior. Não, o teu negócio é a Ilha Negra, o teu programa é popular, então tem que ficar na Ilha Negra, né? E aí era o Murilo Carvalho querendo ir para Som Maior, todo mundo queria para Som Maior. Aí foi um trabalho segurar o pessoal. E até hoje todo mundo quer ir para Som Maior. Aí, nesse meio tempo todo, a gente criou várias revistas, arquitetura interiores, revistas de saúde, pegamos o canal, até então, que era o canal do Ney Manique, na NET, que acho que era o canal 12, se eu não me engano, né? Que tinha uma série de programações, tudo... Ali ele botava quem morria e tal, essas coisas todas. E a gente pegou aquele canal ali também e montamos todo o estúdio lá onde que é hoje a Receita Federal, né? Ficou um estúdio bem bacana lá da UIA, do jornal também, né? E, então aí foi mais ou menos essa aí a história. Só que aí chegou em 2015 eu disse, não dá mais para mim. Era muita coisa. É muita miudeza, né? Rádio, muita miudeza, né? Então é diferente. É óbvio que eu não estou dizendo que rádio não é um negócio bom. É que, na verdade, eu comparava, né? Por exemplo, uma carga de copo lá hoje custa 300, 400 mil reais, né? Uma carga. Aí uma propaganda de rádio é muito miúda, o valor é muito pequeno, tu tem que ter muita coisa. Tu trabalha com produtos de valor muito diferente, demais. Né? Eu tinha que visitar um cliente, às vezes, para vender R$1.000, né? Então eu disse, não, isso aqui não é mais para mim. Aí o Adelor, né, como todo ano ele pegava férias, né? Quando ele era funcionário, ele pegava férias de 30 dias. Agora que ele é mais funcionário, ele pega só 15, 10, tá, né? E olhe lá, né? Recado para ele. Recado para ele, né? Então aí, em 2015, eu liguei para o Adelor e disse, tá onde? Estou no Arroio. Então vem aqui, quero falar contigo.
pode ser amanhã? Não, tem que ser agora. Aí, senão eu mudo de ideia. Aí chegou o Adelor lá, de chinelo, tal, de bermuda, tal, camisa florida. Eu acho que não era florida, não. Aí o Adelor... Aí, tudo com medo, né, de certo. Será que eu vou ser demitido? E tal. Adelor, eu enchi o saco de rádio, de jornal e de tudo, e eu quero vender tudo para ti. O cabelo dele ficou assim, né? Tinha mais cabelo ainda naquela... O cabelo dele ficou que era o urso do cabelo duro. Aí disse, mas como que eu vou pagar esse negócio, cara? Não tenho dinheiro e tal. Eu dou um jeito, eu te ajudo a pagar. Eu te ajudo a me pagar, eu disse para ele. Aí, eu pago a metade. Aí eu te ajudo a me pagar. Aí a gente foi conversando. Não, o que é que tu tem? Eu tenho isso, tem aquilo, tem a rádio lá de Tubarão e tal, e coisa e tal. Não, mas eu não consigo ficar com tudo. Aí, nesse meio tempo, eu falei com o Clédio Salvaro. O Clédio Salvaro tinha vontade de comprar a Ulha Negra de volta, porque até então a Ulha Negra, primeiro a Ulha Negra do Grupo Secrisa, depois foi para o Grupo Salvaro, né? Até então o Clésio, o pai do Clésio, também tinha sociedade ali, e o Clésio quis comprar de volta a Ulha Negra. Aí a gente fez um bem bolado, o Adelor ficou com o jornal, ficou com a Som Maior, e o prefeito ficou com a Ulha Negra. Ulha Negra. E foi bom porque o prefeito ficou também com a rádio de Tubarão, do Adelor. Então todo esse dinheiro que veio, da venda da Ulha Negra, da venda veio tudo para o bolo, né? E aí o Adelor fez lá as suas, né, proezas e conseguiu recursos e tudo mais, e graças a Deus a operação deu tudo certo. E eu lembro que eu falei para o Adelor o seguinte, cara, compra essa rádio, porque os teus filhos não vão ser empregados como tu sempre foi até agora. Eu falei para ele, se ele estiver ouvindo depois, ele vai comprovar isso, né? E realmente deu certo a operação, o Adelor sempre foi um grande parceiro, foi um grande profissional, funcionário, e depois como empresário também, né? E hoje está aí o sucesso da rádio, eu fico muito contente por ter participado de tudo isso. E tu gostou de trabalhar com comunicação? Gostei de trabalhar com comunicação. Dá trabalho? Dá trabalho. Então, por isso que depois no jornal, o que acontece? Aí o jornal não era só meu, era de 30 sócios. Né? Só que, por exemplo, tinha prefeito que era sócio do jornal. Né? Mas caiu uma ponte lá em Timbé do Sul e tal. E aí o jornal ia lá e, essa ponte aqui faz um ano que não faz e tal. E aí ouvia um, ouvia outro e tal. Aí o prefeito ligava, meu jornal metendo pau em mim, não sei o quê, e tal. E era assim direto, né? E tinha deputado que era só do jornal, essas coisas todas. E aí eu disse, não, isso não serve para mim, né? Se o jornal tem que ser profissional, não pode fazer campanha e tal, essas coisas todas. E aí eu falei para os sócios. E eu disse, olha, gente, eu quero comprar a parte de cada um de vocês e vou pagar o que vocês pagaram corrigidos. Se tiver um sócio aqui, desses 30 que estão vindo e falar que eu não paguei, é mentira. Né? Então, eu paguei todos eles, recomprei todas as cotas e depois eu tive uma proposta para vender para a RBS. A RBS até então ainda estava gostando de jornal, né? E aí tive uma proposta para vender para a RBS e aí eu fui falar com um dos ex-sócios, que é o Valcir Fontana, meu amigo e tal. Eu Valcir, tem uma proposta assim para vender jornal. Eu disse, não, tu é louco. Se tu vender para a RBS, os outros sócios vão dizer que tu comprou para ganhar dinheiro. Tem que vender para alguém do grupo, alguém daqui e tal. E aí eu acabei não fechando negócio com a RBS, porque o Valcir me falou que não deveria ter feito assim e tal, aquela coisa toda. Mas aí acabei vendendo para o Adelor, depois ele vendeu para o Edson, aquela coisa toda, né? Então aí hoje. Então tá bom. Ô, Anselmo, e aí, plástico, comunicação e futebol. Futebol também. E aí tu vem para a gestão do Criciúma, sempre na gestão, né? Sim. Vem para a gestão do Criciúma Esporte Clube. Como que foi aquele período da tua vida? Então, eu participo do Criciúma desde 1998, quando a Secrisa patrocinava o Criciúma, né? Então a Secrisa era patrocinadora e eu era o representante da empresa no Criciúma, para defender a empresa, para exposição de marcas e tal. E eu vou te contar uma história rápida aqui. Aí o diretor de marketing do Criciúma era o Vili Bax. Sim. O Vili Bax. Aí o Vili falou comigo e disse, Anselmo, vai ter o jogo aqui final contra o Tubarão em 98 e tal. 98 faz tempo, hein? Faz tempo. Aí, tu não consegue uma verba para nós botar um avião aqui em cima e soltar 2 paraquedistas, tal, camisa do Criciúma, pá. Tá bom, boa ideia. Aí eu fui falar com o Rogério Sampaio, que era o presidente da Secrisa na época. Rogério, assim, tá. Não tem verba. Não, mas vai ser legal e tal. E, já compra essa ideia e tal.
Aí foi. No outro dia ele disse, tá, bom, pode fazer. Custa quanto? Custa tanto, tá. Faz. Beleza. Chegou o campo cheio e tal. E, pô, tá vindo muita gente no campo. E aí, você crise da camisa e tal, né? A camisa do Hans Donner da época fez e tal. Aí chegou o avião, daqui a pouco pulam os 2 paraquedistas dentro do campo, e todo mundo, né, para foto e tal, em televisão. Aí os paraquedistas tiram a roupa, camisa do Criciúma, Eliane na frente. Tá brincando? Eliane na frente. O Vili, se ele tá escutando, até hoje eu cobro isso dele. Olha a sacanagem. Eu quase fui demitido da Secresa. Imagina, eu ia perguntar, as cabeças rolaram, imagina. Né? Porque, imagina. Aí o Sampaião, 2 metros de altura, tava lá no campo, né? Porque só me olhou e disse, tá, e daí? Eu também não sei. Vamos mandar um boleto para Eliane pagar. Eu também não sei, né? Então aí foi. Aí depois eu virei vice-presidente administrativo do Criciúma, na época do Moacir Fernandes, o Antônio Roncone, o seu Gilmar Casagrande, depois fiquei diretor, vice-presidente financeiro, voltei. E aí, por último, agora no fim da gestão da GA, né, que era do seu Antônio Angeloni, depois do Jaime Dalfarra, o Jaime Dalfarra resolveu entregar o clube 1 ano antes de terminar a gestão dele. E aí nós não tínhamos ninguém para colocar de presidente, ninguém queria pegar o Criciúma, porque... Estava num momento bem difícil, né? Não tinha jogador, não tinha caixa, não tinha dívida, mas não tinha caixa, não tinha nada. Não tinha sócio. 900 sócios. Eu ia te perguntar, tinha quantos? 900 sócios. 900 sócios. Não tinha nem 1.000 sócios num clube como esse. Não, e dos 900, metade não estava pagando, né? Estava na Série C, né, do Campeonato Brasileiro. Aí não anima o sócio. Aí o pessoal disse, não, então tu pega que eu ajudo, Aí eu lembro que o Delupo, o Alexandre Delupo, chegou e disse, lá na reunião da SIC, pô, eu não sou daqui, sou de Tubarão, quero ajudar, pô, ninguém vai ajudar esse negócio aqui e tal. Aí tinha 30 empresários lá. Aí, todo mundo vai ajudar com tanto. Não, então tá, beleza. Todo mundo vai ajudar Mas o Anselmo é que vai administrar. O Anselmo é que vai administrar. Aí eu disse, não, eu só fico se o Rampinelli pegar a diretoria de futebol, porque eu não entendo de futebol, de jogador, e quem entende aqui é o Rampinelli. O Rampinelli foi campeão do Criciúma 3, 4 vezes já no Criciúma, né? E aí o Rampinelli, depois de tantas conversas, o filho dele veio no meu escritório junto com o meu filho e tal. Tá, então vamos abraçar essa causa, né? E aí foi que a gente assumiu o Criciúma, né? E desses 30 empresários que estavam na reunião, né? Somente 3 que ajudaram. Aí tu imagina começar um ano, né? Sem dinheiro, sem jogador, mas sem nada mesmo, sem nada, né? E aí, claro, óbvio, né? Que eu quero fazer a questão aqui de dizer que a GA, que é a empresa então administrada pelo Jaime Dalfarra, ela cumpriu tudo que estava no contrato, né? O contrato que estava errado, na verdade, né? O contrato foi mal feito na época, mas os gestores honraram com todas as cláusulas do contrato. E aí, Mago, o que aconteceu? O Rampinelli montou o time. Em 3 meses nós caímos para a Série B do Catarinense. Primeira vez na vida do Criciúma, tu imagina. Na Série C do Brasileiro e na Série B do Catarinense e sem dinheiro. Ou seja, a coisa estava ruim e ela foi piorando. Não, quando tem vezes tu pensa assim, não, tá tão ruim que não vai piorar. E estava tão ruim que eu achei que não ia piorar e piorou. Piorou, tu imagina, de 12 times, 2 cair para a Série C, e B, um seu Criciúma. E um seu Criciúma, né? Ixi, aí fomos dar uma entrevista coletiva depois do último jogo contra o Avaí aqui, que a gente perdeu pro Avaí em casa. Eu fui falar com o presidente do Avaí, na época, hoje eu posso falar, né? Eu fui falar com o presidente do Avaí, né? Ixi, eu sempre esqueço o nome dele, italiano. Depois eu vou lembrar. Que saiu agora no outro ano. E aí eu fui lá, bater um papo com ele, levar uma camisa do Criciúma, aquela coisa toda, perguntar para ele como é que o Avaí ia jogar, se ia para cima, não ia, tal. Ele só me disse para mim assim, ó, pelo menos manda o teu centroavante chutar a gol, né? E foi exatamente isso que o pessoal não fez, ninguém chutou a gol. E o Avaí foi lá e fez e ganhou de nós, e nós fomos rebaixados. Então eu fui para a entrevista coletiva junto com o Rampinelli, naquele dia, na noite. O técnico já estava demitido mesmo, que era o Emerson Maria. E combinei com o Rampinelli, vamos lá, vamos entregar o cargo, deixar o cargo à disposição do conselho, porque nós somos incompetentes, né? Deixamos pior do que estava, em 3 meses. E aí o Rampinelli, então só vamos colocar o cargo à disposição. Só que chegou na hora da entrevista, o Rampinelli mudou de ideia. Ele não teve... E não te avisou. Não me avisou. Aí ele não teve força, né, psicologicamente, porque o Rampinelli se dedicou muito, ele chegou a dormir na concentração para cuidar dos atletas e tal. Então, o Rampinelli disse, não, eu vou ficar mais, eu quero sair e tal. Aí não estava tão ruim, Maga, estava tão ruim que piorou mais ainda, porque aí eu fiquei com um pincel, né? Com os 2 pincéis assim, na mão,
tiraram a minha escada. E aí eu disse, pronto, agora quebramos tudo, né? Agora fomos pro buraco de vez. Agora quebremos. Aí tá, tudo bem, eu vou ficar, não vou largar o barco, tá? Vou ficar, e a torcida dizendo, aí os torcedores começaram a animar ainda, não fica. Ué, pensei que eles iam mandar eu embora, e eu tirei motivo de dizer que a torcida tá querendo que eu vá embora, né? Pelo menos ia conseguir ir embora mais fácil, mais né? Fácil. O torcedor que não e aí, digo, ficar, agora tu fez tu fez o errado, agora fica aí, paga e o pato. Arruma. Isso aí. Aí eu comecei a falar com alguns torcedores que entendiam de futebol e tal. Um indicava um profissional para cuidar da área de futebol do Criciúma, outro indicava outro e tal. E aí entrevistei 3, 4 profissionais de fora daqui de Criciúma, porque ninguém queria ficar como diretor de futebol, tu imagina? Na Série B do Catarinense, né? E na C do Brasileiro, né? E aí eu falei com vários, e dos que eu falei, o que eu mais gostei realmente foi do Juliano Camargo, que agora foi para o Ceará, que fez um excelente trabalho, a gente fez todo um orçamento, né? E aí fomos participar da Copa do Brasil naquele ano, e conseguimos chegar nas quartas de final, já pensou? E para quem não tinha dinheiro nenhum, arrecadamos quase 6 milhões de reais, tanto que a gente fez um checão lá de 500 mil reais, botamos lá, passou no Globo Esporte e tal, aquela coisa toda. E aí conseguimos recursos, conseguimos montar um time razoável para a Série B, né? E tivemos a sorte do Enan lá contra o Paysandu, fazer um gol de cabeça, que ele não tinha feito nenhum gol ainda no Criciúma, e fez aquele gol lá, e o Criciúma subiu para a Série B. Aí tu imagina a minha alegria, né? Eu disse, Série B do Catarinense, beleza, sem problema nenhum, né? Série B, o que é que a Série A e B do Catarinense dá? Não dá nada. Vamos só dar despesa. Então, deixa. Bem, a gente vai subir, não tem problema. É mais um título que o Criciúma não tem, né? Campeão da Série B do Catarinense. Vamos olhar pelo lado positivo. Exatamente. E aí subimos, montamos um time bom, né? E graças a Deus depois... aí naquele ano eu ia sair, porque meu mandato era só de um ano. Então, não, eu vou sair. Era dezembro, eu lembro. Era dezembro. O pessoal estava saindo de férias e tal. E aí, o pessoal ficou todo na minha sala, todo mundo, veio o pessoal do centro de treinamento, veio o roupeiro, veio todo mundo lá, disse, não, fica. Ficou bom agora, porque agora nós estamos na Série B. Agora que tá ajeitando, tá dando tudo certo, pô. Já entrou dinheiro, a Série B só a Série B deu 9 milhões de reais, quase 10 milhões de reais de arrecadação para o clube, e aí, não, nós temos que chegar nos 10 mil sócios e tal. E aí os sócios começaram a voltar, Começaram a voltar, e aí foi, 10 mil foi brincadeira, foi 2 toques, né? Eu nunca acreditava que a gente ia ter 10 mil sócios, mas 10 mil foi brincando, e aí começou a entrar recurso, aquela coisa toda, tal. Então aí, não, fica, eu disse, não vou ficar. Aí eu disse, vocês só me dão uma licencinha. Tentei sair pela secretaria, aí alguém foi lá e avisou, ele está saindo pela secretaria, aí foram tudo para o pátio. O pessoal foi tudo para o pátio lá e disse, não, Selmo, tu não pode ser agora, vou ficar e tal. E veio o Guedes, que o Guedes era sempre parceiro do Criciúma, sempre foi, e veio o Guedes, veio o seu Vilmar Casagrande, veio o Clésio Pavê, veio um monte de gente, pediu para me ficar. Aí eu disse para eles, então vamos fazer o seguinte, eu fico se Guedes ficar de vice-presidente financeiro e marketing, se o Faria já estava a permanecer e tal, se o Vilmar Casagrande, o Clésio Pavê e tal. Aí todo mundo aceitou. Aí eu disse, então eu fico até a gente formar um time, trazer o time de volta para disputar a Série B do Campeonato Brasileiro, porque não podia cair de novo, né, para a Série C, né? Então aí o Juliano montou o time e tudo. E aí eu fiquei, e depois a gente fez uma transição tranquila com o Guedes, né, o Alexandre Faria, o seu Vilmar Casagrande, o Clésio Pavê, fez uma transição, o Guedes foi eleito pelo conselho, né? E óbvio que eu não parei de ir no estádio, porque o meu grande objetivo era subir para a Série A do Catarinense. Então eu continuei ajudando. Tanto que o Criciúma deu uma premiação, metade dela quem pagou foi eu para os atletas, que era um ponto de honra. Eu queria voltar para a Série A do Campeonato Catarinense. E aí deu certo, a gente voltou para a Série A do Campeonato Catarinense. Então eu ganhei 2 bolas dos jogadores, né? A bola lá do jogo contra o Paysandu, que a gente subiu, assinada por todos eles, né? E a bola da Série B do Campeonato Catarinense também, que a gente foi campeão. E eu continuo até hoje ajudando o clube, participo lá, né? Claro que não como presidente, hoje tem um presidente que tem amplos poderes para gerir o clube, e graças a Deus está gerindo muito bem, né? Deu continuidade a todo aquele processo. Hoje o clube ele tem receita própria, não depende de ninguém, não precisa passar o Pires e vender rifa, aquelas coisas todas que eram feitas antigamente, né? Então hoje tem uma receita boa de sócios, são 17 mil sócios, não tem mais lugar para ninguém, né? Eu acho que um dos maiores
clubes que tem sócios, numa cidade de 200 mil habitantes, Uhum. 230 mil habitantes, né? Então eu fico muito contente, né? Eu lembro que quando ele subiu para B, se não me engano, e ainda tinha pandemia, tava no final, assim, né, da pandemia e tudo mais. E o estádio, eu lembro, porque eu morava na Almirante Barroso, no prédio que eu morava, eu via o jogo ali da sim, sacada, né? sim. Então, a gente via tudo que acontecia. Quando o Criciúma, quando veio a pandemia mesmo, que aí liberaram os jogos, o time podia jogar, mas não podia a torcida, era muito triste ver aquilo. Isso. A gente olhava aquilo, dava um aperto, assim, porque imagina, era muito legal ver o estádio lotado, enfim. Depois foi voltando aos pouquinhos e tal. Mas eu lembro que no dia, acho que era 6 de novembro de 2021, se não me engano, e aí o time subiu, e aí a gestão, eu lembro até porque eu fiz uma publicação, a gestão abriu, né? Vocês abriram o estádio para a torcida e a gente acompanha tudo, assim, e aí a torcida te jogava para cima, foi uma festa, claro, foi uma festa linda. E aquele foi um dos dias mais emocionantes, assim. Foi, eu me perdi naquele dia. Eu me perdi mesmo, mas perdi literalmente. Você viu os vídeos que a torcida compartilhou? Viu tudo? Vi. Não, aquele dia eu me perdi. O que é que aconteceu? Sabe que aquele último jogo, eu vi o jogo. Porque o jogo foi fora, foi né? Fora, foi contra o Paysandu. Exato. Eu não fui no jogo, eu fiquei lá no meu sítio, tá? Desliguei todo o rádio, desliguei tudo, desliguei celular e tal. E disse, eu não vou escutar. Eu não vou escutar. Tu não acompanhou aquele jogo? Não acompanhei. Aí botei o relógio despertar para 6 horas ou 5, a hora que terminava o jogo. Né? Eu não acredito. Conseguiu não assistir Consegui, o jogo? porque eu estava numa angústia tão grande, tão grande. Aí o relógio despertou, o celular despertou. Eu fui direto pro rádio, o juiz deu 7 minutos de acréscimo. Nossa Senhora! Aí eu morri do coração. Aí quando terminou o jogo, Maga, eu liguei pro pessoal do Criciúma, liguei para o Corpo de Bombeiros, para o comandante do Corpo de Bombeiros, que era meu amigo, hoje também é meu amigo, o novo comandante, e disse para ele, Pato, vai arrumar um caminhão para nós, especial que você tem que vir lá de Florianópolis, porque a hora que os jogadores chegar amanhã, nós vamos esperar eles lá na BR-101. Nossa, me arrepio, tá? Que legal. Esperar na BR-101 e tal. Não, então tá, deixa que eu vou dar um jeito. Aí eu liguei para o Paulo César, que é o administrativo do Criciúma, e disse, Paulo, e liguei para que era o nosso diretor de marketing, gerente de marketing, estou falando o nome dele agora. E liguei para ele e disse o seguinte, cara, vai lá na Lombier e consegue lá quantos barris de chopp. Veja tudo que eles têm em estoque lá e leva para o clube. Mas hoje, presidente, não, agora. É agora. E disse, Paulo, pode abrir o estádio, mas abre tudo. Como abrir? Abre tudo. Até o gramado, mas vai estragar a grama. Eu estou ligando, deixa a grama. Depois nós consertamos e tal. E aí deu uma festa. Naquele sábado, eu conto e fico arrepiado, porque criancinhas assim pequenininhas. Sim, eu lembro. Arrancando grama assim para levar para casa. E o pessoal subia na trave, tava, né, bater foto, foi liguei pro pessoal da torcida, os Tigres, e disse, olha, vocês têm que ir lá, o pessoal da guerrilha também, vamos lá, vamos fazer uma festa, porque o pessoal subiu e tal, na Série A. E aí começou a vir os vídeos dos jogadores lá, também no campo, lá, tudo felizes e tal, pelo acesso, né? E aí no domingo foi outra festa. Foi. E aí com os atletas, e aí parou o carro de bombeiro ali na frente do estádio, na entrada principal do estádio, né? Foi. E eu vim em cima do caminhão de bombeiro, desde lá da BR-101, né? Mas foi um show, quando eu vejo aquelas imagens, e de vez em quando, eu pego no YouTube e vou lá e olho e dá vontade. Mas foi muito bonito, tá? Porque e foi num momento em que a gente estava voltando a ter algum momento de pausa naquela tensão toda da pandemia e tantas mortes que aconteceram e tal. Então aquele foi um momento de tanta alegria para a cidade, assim, de modo geral, que não tem como esquecer. Foi muito bonito. Eu fico feliz de ter podido ver no ângulo que eu vi, porque eu vi de cima, né, e vi toda a movimentação, as famílias chegando, desde a hora que abriram os portões, que o pessoal foi chegando, e eu fiquei filmando em câmera acelerada para ver todo mundo entrando, assim, porque eu imaginei, eu disse, vai dar uma festa bonita. Só não imaginei que iria tão tarde, porque foi tarde, porque todo mundo estava muito feliz. E aí depois vieram os vídeos, né, que tu estavas lá com a torcida. Eu não dormi aquele dia. Não, eu não dormi. Para mim, assim, ó, quando a gente caiu para a Série C, eu dei entrevista no rádio à noite, já era meia-noite. E eu abri a entrevista quase chorando, e eu disse, hoje é o dia mais triste da minha vida. É mais triste até de quando eu perdi meu pai. Eu falei para a imprensa. Só que depois eu fui presenteado por Deus, né?
de subir para a Série B do Brasileiro. Então, foi duas coisas assim, dois polos bem diferentes, né? Foi o pior dia da minha vida e foi o dia mais feliz da minha vida quando subiu. Né? Então, assim, a felicidade é muito grande, e eu gosto de recordar sempre isso aí, Maga, porque, olha... A torcida ainda te pede para voltar, Anselmo? Não, a torcida me reconhece como um presidente que foi bem, que deu certo. Eu tenho esse carinho pela torcida, a torcida tem por mim, porque ela sabe que, além de presidente, fui um grande torcedor e sou um grande torcedor do Criciúma, né? Prova disso que nós estamos patrocinando o Criciúma novamente, né? Então a gente nunca saiu do Criciúma, é uma paixão. Eu fui gandula do Criciúma, né? Você foi gandula do Eu Criciúma? era gandula na época do falecido seu Oswaldo Patrício de Souza, dono da livraria Oswaldo de Souza. Ele era o presidente, em 76, 77, era novinho, um piazinho lá, e a gente queria entrar, e tinha os diretores do Criciúma que não deixavam a gente entrar no gramado. Era o comerciário ainda, né? E a gente queria entrar no gramado, para entrar de mão dadas com os jogadores, né? E eu lembro que eu tinha uma camisa azul do comerciário e tal, aqui, e no número 4, que era o Veneza, né? O Negão Veneza, forte pra caramba. Tá? E eu entrava de mão dada com o Veneza, e de vez em quando tinha um diretor que não deixava. E o seu Oswaldo ia lá num cantinho e dizia, não, é por aqui, é um presidente, imagina, né? Então, se não fosse o seu Oswaldo, de repente, eu não seria presidente do Criciúma. Porque foi o incentivo dele que fez eu continuar lá, e continuar. E eu vinha da Próspera de bicicleta para ir ao jogo, né? Dia de jogo vinha muita gente a pé, né? Hoje quase não, porque todo mundo tem carro, né? Mas assim, vinha a pé da Próspera até no estádio, depois voltava a pé, né? E eu sempre vinha de bicicleta, né? Dava um jeito e tal. Então, sou torcedor desde guri do Criciúma, um pouquinho de Próspera também, né? Pouquinho de Próspera, com certeza. Próspera, né? E pena que o Próspera agora passou por esse problema todo aí, mas daqui a pouco recupera, né? E vamos torcer agora para que o Criciúma consiga subir para a Série A, né? Eu tenho grandes esperanças que esse ano... Para fazer mais uma festa, né? O ano passado a gente beliscou, né? Se não tivesse tropeçado contra o Vasco, aqui a gente podia ter subido para a Série A. Esse ano tem grande chance, porque o time está estruturado, foi renovado praticamente com 80% do plantel do ano passado, né? O presidente Guedes, junto com seus diretores, estão fazendo um excelente trabalho, né? E agora eu não tenho mais aquela apreensão, né? No dia de jogo, para ter uma ideia, eu fazia 10 quilômetros dentro do estádio. Eu fazia, porque o estádio praticamente é todo cheio de camarote, né? Só o canto de lá, na antiga arquibancada, o barranco que tinha lá, lá tem a imprensa, né? As cabines de rádio. Então lá não dá para trafegar, não dá para transitar. Mas no restante? No restante eu transitava ali em cima do... Aí só lá vai o presidente, lá vai o presidente. E aí eu espiava, porque os camarotes são todos de vidro, né? Aí eu espiava para ver, escanteio contra o Criciúma. Escanteio em favor ao Criciúma. Opa, vou ver. Eu sofri pra caramba. Eu emagreci 10 quilos. A minha esposa disse, não, tu tá com algum problema, não pode e tal. Assim, emagreci 10 quilos. Sofri pra caramba, né? Mas, assim, é muito gratificante quando tu tá lá no fundo do poço, mas lá no fundo mesmo, tu ainda encontrar coragem, né? Vontade para dizer, vou em frente. Pior que isso vai ficar. Mas isso não é um desafio, né? Para que não fique mesmo. E eu, nesse tempo, eu abandonei praticamente a empresa, né? O meu filho assumiu toda a empresa, graças a Deus que ele assumiu, está fazendo um excelente trabalho, muito melhor que eu, né? E eu abandonei realmente a empresa, literalmente, né? E de vez em quando eu ainda vou lá no centro de treinamento, dar uma olhada lá. Agora eu fiquei um tempo sem ir. Se eu filmar Casagrande e o presidente Guedes me liga, pô, tu abandonou nós, como é que é? E tal. Assim, calma aí que eu estou resolvendo agora. Estou recuperando o meu perdido aqui das empresas aqui, né? A história é muito legal, muito bacana. Que legal. Que bom. Obrigada, viu, Anselmo, por dividir um pouquinho dessa história com a gente. Obrigada pelo teu tempo aqui com a gente no podcast. Eu fiquei muito honrada em poder conversar contigo e conhecer um pouco mais da tua história. Obrigado, Maga. Eu dei uma resumida bem grande, né? Podia ter te contado bem mais histórias aí. Mas pode ficar para uma próxima oportunidade. Eu vou botar na agenda, claro. Tá? Muito obrigado pelo convite. Parabéns pelo programa. Eu que agradeço, tá? Esse é o Ninguém Morre de Tédio, o podcast da Maga. E essa edição fica por aqui, edição super especial com Anselmo Freitas. Fica por aqui. Na semana que vem a gente está de volta. Até lá.